tarde a todos. Hoje é de 24 de abril, estamos aqui mais uma vez no segundo ciclo de palestras internacional, Cultura, História e Matrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte da Unirio, e coordeno o projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, com os alunos de Museologia, Biblioteconomia, História e Arquivo, e com muito prazer e muita honra tenho a oportunidade de coordenar esse ciclo de palestras junto com a equipe do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Então sejam muito bem-vindos a mais uma tarde em que podemos ouvir dois grandes pesquisadores da arte e arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro. Então, passo a palavra a Maria de Fátima Caraza, museóloga do Museu Arquidiocesano. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, que tenhamos um bom trabalho hoje. Fátima? Boa tarde a todos. Em nome do museu, agradeço a presença de todos. Em nome dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, a museóloga Martim Martins, gostaria de dar boas-vindas a todos. E também chamar como nossa moderadora a professora mestre Miriam Salomão. Ela é doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, na linha de pesquisa História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. É mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, docente no curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada. É com muito prazer que a gente está aqui mais uma tarde de encontros, de discussão sobre o nosso patrimônio religioso, e artístico também, que ultrapassa as relações da religião. E vamos falar com pessoas jovens, divulgando as suas pesquisas também, mais do que uma apresentação de especialistas ou de grandes nomes. Nós estamos aqui para ouvir as pessoas que estão pesquisando, trazendo uma contribuição nova para essa área tão importante nesse momento do país, da gente rever nossa cultura, nosso povo e o nosso patrimônio. E nesse contexto, né, de espaço, onde nós já tivemos um primeiro momento com a participação muito especial de pessoas já conhecidas que trouxeram o seu trabalho para divulgar e referenciar o que está consolidado de pesquisa. Eu acredito que este ciclo, nesse momento, ele vai trazer esses nomes, pessoas que vão mostrar o que estão fazendo também, inclusive deixar um pouco mais as palavras para ele se apresentar também, e depois vou intermediar, fazer questões que antes mesmo, esses dias, eu já fiquei pensando, nossa, eu quero saber isso de cada um deles. Então, eu passo a palavra agora ao Marcos Coutinho, que irá se apresentar e falar do seu trabalho e das suas pesquisas. Muito obrigado a todos os presentes, aos dois palestrantes que estão aqui conosco hoje, né, o Marcos e o Fernando, e é com muito prazer que a gente vai ouvir e conversar com vocês nessa tarde de hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, professora Miriam. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo segundo ciclo de palestras. Gostaria de agradecer por conta de eu poder apresentar o meu trabalho para um público diferenciado, né, para um público diferente ao qual eu estou habituado a apresentar. E eu sou formado, né, em Relações Internacionais, um breve histórico, e acabei de defender agora a pesquisa de mestrado, que também dá título a essa palestra que que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Eu vou só abrir aqui, compartilhar com vocês a apresentação, e vocês me digam, professora, depois me diz
me dar o feedback se está compartilhado em modo tela inteira, por favor. Deixa eu ver Sim, aqui. vou aguardar aqui, só vou lembrar nossos participantes, os assistentes que estão assistindo, que para manter a câmera e o microfone desligado nesse momento, que melhora a qualidade da nossa recepção, e que também a palestra está sendo gravada, né? Então, é importante que todos saibam, né? E se alguém tiver alguma questão que não queira, infelizmente vai ter que se retirar, caso não queira que seja gravada a sua manifestação. Mas nós queremos, sim, acreditamos que está todo mundo aqui para participar desse momento, tá? Bom, e a sua apresentação está aparecendo assim, em tela inteira. Tá Marcos, pode ficar tranquilo, pode prosseguir. Tá bom, muito obrigado. Então eu vou dar início às discussões aqui sobre o que eu estou chamando de urbanismo de matriz religiosa, a Igreja Católica e a produção do espaço urbano do Rio de Janeiro colonial. O tempo de pesquisa que eu utilizo, né, que eu abarco, vai de 1565, o ano de fundação da cidade do Rio de Janeiro, até 1759, um período no qual já é assente, já é conhecido a entrada do consulado pombalino, né, Pombal já está no poder, e 1759 também se configura como a expulsão dos jesuítas do Império Português. Então, eu tive que ter um tempo de término, né, óbvio, da pesquisa. Eu analisei quase 200 anos, e o período um pouco mais longo foi justamente porque um processo de expansão urbana de uma cidade pré-capitalista é diferente de uma cidade pós-capitalista, né, vamos dizer, pós-capitalismo, melhor dizendo. Então, um período compreendido de 200 anos também por conta de várias instituições religiosas que se instalaram nesse marco geográfico que eu analiso. Bom, inicialmente eu gostaria de trabalhar com vocês mais ou menos 4 temáticas, né? A primeira delas eu vou explicar a utilização de termos como urbanismo e produção do espaço, até porque são termos confeccionados, um no século XIX e outro no século XX, e pode parecer um certo anacronismo, mas de certa maneira eu quero tentar explicar para vocês que não é. No segundo aspecto, a segunda temática, eu quero definir alguns conceitos, e o principal que dá título não só a essa palestra, mas também à minha dissertação de mestrado, que é o urbanismo de matriz religiosa, e segundo, a fábrica da igreja, né? Primeiro a gente vai entender o que seria esse construto jurídico, para depois entender um termo que eu ressignifico, que eu chamo de fábrica urbano-construtivo, né, um termo mais, vamos dizer assim, dinâmico, né, do que simplesmente olhar para o templo ou a fábrica da igreja como algo estático, né, vamos pensar dessa maneira. No terceiro momento, eu vou trabalhar com os instrumentos da igreja, e aqui eu quero fazer um excurso, uma paradinha rápida, porque eu não sei se o termo em latim está utilizado de maneira correta, mas o que eu quero dizer são instrumentos da igreja, tá? Então, se depois houver alguém na sala que entenda um pouco e quiser corrigir, ou se estiver incorreto, eu aceito, por gentileza, a correção. Eu vou trabalhar especificamente, dentre os vários instrumentos que eu denomino, com os atos de fé, com o território eclesiástico, com os cânones sagrados e as leis civis, e com o que eu estou chamando de fábrica urbano-construtiva. E no último momento, eu vou mostrar para vocês os resultados desse urbanismo de matriz eclesiástica, né? Trabalhando um pouco com os antecedentes históricos, mostrando como era a morfologia da cidade do Rio de Janeiro antes, né, dessa, vamos dizer assim, instalação dessa fábrica urbano-construtiva, que eu entendo como sendo um processo sistêmico, em rede, simultâneo, policêntrico, enfim, a gente pode discutir isso um pouquinho mais tarde, e terminando com o que eu estou chamando de tríplice extravagância do sagrado, né? Ou seja, quando a igreja sai das suas funções habituais, como sendo uma instituição voltada para, vamos dizer assim, as funções litúrgico-catequéticas, para fazer algo extraordinário, ou seja, fora do comum, que é o que, como eu enxergo na minha pesquisa, que é urbanizar a cidade. Bom,
Começando, né, óbvio, pelo primeiro tópico, a gente vai começar a explicar o motivo pelo qual eu estou utilizando os termos urbanismo e o termo produção do espaço, né? Assim, eu fiz uma pequena descrição do que seriam os dois termos, tá? De uma maneira bem simplificada. Há outras, claro. Eu escolhi essas por motivo de economia mesmo do slide, enfim. Mas o objetivo principal de ter colocado essas duas nomenclaturas, né, expressões, foi justamente no sentido de passar para vocês que já é assente da academia a utilização desses dois termos mesmo para se referir a séculos pregressos, ou seja, séculos anteriores ao capitalismo. Tá? Então, aí eu trouxe também dois autores bastante conhecidos que trabalham essa temática do colonial, né, do período colonial, que é a Fania Friedman e o Nireu Cavalcante, que trabalham com essa perspectiva escrevem, né, dissertam sobre essas duas expressões, o urbanismo e a produção do espaço. Então, nesse sentido, eu tento fazer uma justificativa que não há um anacronismo, uma vez que a academia, né, principalmente a academia que trabalha o planejamento urbano, já assim o descreve, já assim o faz em seus textos, enfim. E também, nesse sentido, a gente aproveita, né, para também expressar essas relações entre o espaço e os atores que nele vivem e produzem. Né? E por falar em produção, a gente pode utilizar, né, essa nomenclatura para já falar dessa produção do espaço e que para tentar falar que, embora a cidade ainda não seja uma cidade capitalista, esse próprio espaço, né, onde se dá essas relações, essas interações, ele torna-se fruto dessas relações simbólicas e contraditórias que enfatizam essa ideia de segregação espacial, de especialização de funções que também já existe numa cidade colonial e se reverberam como princípios que organizam e orientam essa experiência urbana luso-brasileira pré-capitalista. Então, é como se fosse assim, já um ensaio, né, de uma cidade que já se prepara para se tornar uma cidade como as demais, né, num período pós-capitalismo. Tá? E aí, o exemplo desses dois autores. Avançando um pouco mais na perspectiva da palestra, né, a gente agora adentra a definição de alguns conceitos, né? Porque eu trabalhei aqui com vocês trazendo o urbanismo de matriz religiosa e também a fábrica de igrejas, né? Então, muita gente pode ter pensado, nossa, o que seria esse tal de urbanismo e que fábrica é essa que esse cara está trazendo? Enfim, eu convido os senhores a mergulhar na minha abstração, né? Isso são modelos teóricos, são modelos que fazem a gente pensar em algo abstrato, né, mas que de qualquer maneira eu tento fundamentar, com certeza, né, por meio de textos e fontes primárias e secundárias, essa minha abstração. Então, o que eu chamo de urbanismo de matriz religiosa? É um conceito em que aborda os instrumentos eclesiásticos, que mais tarde eu vou mostrar para vocês quais são esses instrumentos, por meio dos quais a Igreja Católica se valia para cristianizar os espaços e, de forma extraordinária, transformar essa natureza primária, né, urbanizando esse estado. E o elemento-chave, o elemento principal que fomenta essa transformação telúrica, nessa transformação desse espaço, desse ecúmeno onde a cidade vai se consolidar, onde a cidade vai se acomodar, né, que é chamado de várzea por alguns historiadores, tem como elemento principal a fábrica da igreja. Então, a gente vai entender agora o que a igreja chama de fábrica da igreja, tá? A fábrica da igreja, né, em termos eclesiásticos, nada mais é do que a pessoa jurídica não colegial encarregada de gerir todos os bens e direitos destinados à conservação e à manutenção, né, e ao mantenimento de uma igreja, bem como o exercício de seus ritos e celebrações litúrgicas. E quem compete essa gerência, quem compete organizar todo esse arranjo? Compete ao fabriqueiro, que pode estar, enfim, representado por uma só pessoa, no caso
o pároco ou um outro religioso responsável, ou por uma comissão fabriqueira, né, no caso de ser vários religiosos que estejam à frente desse gerenciamento, vamos assim dizer. E as atribuições do fabriqueiro, elas variam muito, né? Sempre conforme a época e o local, e também conforme o tipo de bem envolvido. Isso daí o Fernando vai poder falar de uma maneira muito mais profícua e melhor do que eu, porque ele vai falar sobre essa questão do restauro e tal. Mas que o fabriqueiro também é encarregado das obras de reparo, da construção, da manutenção de edifícios religiosos, como mosteiros, capelas, cemitérios, escolas e outros mais, tá? No entanto, para a gente entender essa abstração que eu estou trazendo aqui para vocês, tentando mostrar, esse termo, por exemplo, não nos valeria, porque ele é simplesmente o edifício, né, o monumento histórico. Ele não tem nenhum tipo de movimento, ele não faz nada além, entre aspas, esse nada, tá? Ele está ali para ser um edifício representativo da fé católica, que vai receber os seus fiéis, ele vai aglutinar, vai guardar, em geral, a imagem de um santo que é devoção de muitos fiéis, ou então também de uma relíquia, enfim. Mas eu convido vocês a expandir um pouco esse conhecimento e passar a entender essa fábrica como uma fábrica urbano-construtiva. Ou seja, eu ressignifico esse termo a fim de tentar mostrar que a igreja, além dela ser esse marco no território, ela também é um ente, um instrumento que auxilia no processo de fundação, construção, ordenação e expansão do território urbano da cidade do Rio de Janeiro. E me atrevo a dizer de outras praças coloniais tão antigas quanto a nossa cidade. A igreja, ela se faz presente nos principais espaços de poder daquela cidade colonial, né? Então, eu convido a vocês a fazer esse esforço, né, de poder tentar enxergar a igreja para além daquela função, vamos dizer assim, ordinária no sentido de comum, né? Vamos pegar aí um pouco da raiz da palavra, não de mediocridade, sim de função comum, que seria uma função litúrgico-catequética. Eu expando esse escopo e interpreto como sendo também para utilizar a nomenclatura que a própria igreja utiliza, como uma fabriqueira de cidades, como uma fabriqueira de espaços urbanos. E eu trabalho nessa perspectiva de que ela fez isso na cidade do Rio de Janeiro ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Após essas explicações, a gente adentraria agora ao que eu estou chamando de algumas fórmulas, para tentar ficar um pouco mais claro, explicar para vocês o que eu estou chamando de instrumentos eclesiásticos e por que eu fiz essa pequena fórmula para tentar aí ser um pouco mais claro nas minhas explicações. Então, eu estou dizendo para vocês que urbanismo de matriz religiosa é igual ao instrumento da igreja, que, por sua vez, também é igual à fábrica urbano-construtivo de igreja. Por que eu enxergo isso como sendo igual ao outro? Porque, uma vez que eu não tenho essa fábrica, sendo esse vetor de expansão, sendo esse polo de atração das massas, e sendo esse instrumento saneador de solo urbano, eu não tenho um urbanismo de matriz religiosa. Então, o urbanismo está para a fábrica, que está para o urbanismo. E, ao mesmo tempo, a fábrica precisa de quê para se tornar factível? Ela precisa de recursos financeiros, ela precisa estar amparada em leis, né? Vale a pena lembrar que as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, elas são as constituições que regem a colônia brasileira por mais de 200 anos e especifica como que a igreja deve ser construída, que o local deve ser um local cômodo, livre de sujidades, enfim. E a gente percebe que no Rio de Janeiro, embora a teoria diga essas coisas, na prática, na realidade, essas coisas meio que não se configuraram. Então, isso corrobora ainda mais para colocar a igreja numa posição de destaque e fazê-la, junto com o Estado,
um outro agente urbanizador, tá? Paralelo ao Estado. Vale a pena lembrar que eu não refuto outros atores e outras instituições que tenham também implementado essas transformações urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro. Eu apenas estou destacando um desses atores, que é a Igreja Católica, e tento aí colocá-la numa posição também de destaque dentro da historiografia. Eu e outros autores que vieram antes de mim, com certeza, aos quais eu tento buscar respaldo para poder fazer esse tipo de abstração que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse aspecto rápido é sobre os atos de fé, né? Esses atos de fé que eu coloquei, embora tenham outros, eu coloquei a peregrinação, procissão, veneração e inumação ad sanctus apud ecclesiam. Há outros. Eu também coloco aí a influência de sacerdotes, de bispos, que também podem ser incluídas nessa questão do ato de fé. A mão de obra, por exemplo, eu chamo a questão para os escravizados, que foram de fundamental importância na construção da igreja, da fábrica da igreja, e também, posteriori, para a fábrica urbano-construtiva de igreja, no processo de arruamento, no processo de carpimento de ruas, enfim, até mesmo para procissões. Os recursos financeiros, lembrando que a instituição eclesiástica ela sempre teve fiéis devotos que contribuíam de uma maneira até muito significativa, amparada por leis, como eu já falei para vocês, e os territórios eclesiásticos, né, que aqui inicialmente eu não estou falando da freguesia, mas que depois, obviamente, esse território ele cresce, né, ele recrudesce a ponto de englobar várias igrejas em uma freguesia, e aquela igreja principal toma o nome da freguesia, valendo a pena lembrar também que nesse espaço você tem aí a freguesia eclesiástica e a freguesia civil, elas ocupam a mesma circunscrição, não há nesse tempo uma diferença, tá? Então, era mais ou menos essa fórmula que eu queria colocar. Então, eu também poderia ter aqui no final, por exemplo, aqui depois dos territórios, poderia colocar também a fábrica urbano-construtiva, uma vez que instrumentos eclesiásticos é igual a isso, então aqui também poderia a fábrica ser um instrumento, e ela o é, tá? Então, aqui eu coloquei uma legendinha para que vocês pudessem acompanhar, e passarei para o outro slide, agora já falando de um terceiro momento, que é justificar para vocês por que eu escolhi esses 4 instrumentos da igreja para poder explicar para vocês. O porquê que eu os escolhi e porquê que eu os vejo como instrumentos voltados para a urbanização da cidade. Bom, dentre os vários instrumentos, eu escolhi os atos de fé porque desde da igreja antiga, né, agora eu me refiro lá, a igreja romana ou a igreja milanesa, que são duas igrejas, duas igrejas que eu me inspiro para poder trazer também esse modelo aqui para o Rio de Janeiro, a peregrinação, a veneração e a inumação ad sanctus foram fatores importantíssimos para que, por exemplo, Santo Ambrósio pudesse criar suas basílicas fora da cidade murada de Milão, e a partir daí, a cidade de Milão até hoje, assim, alguns historiadores também identificam, tem um crescimento radiocêntrico, né? Se vocês tiverem a curiosidade, depois darem uma olhada na planta de Milão, né, vocês vão ver que o crescimento da cidade até hoje é radiocêntrico. E se vocês forem colocar a posição das igrejas, pelo menos as igrejas mais antigas de Milão, vocês vão ver que elas vão crescendo ao redor daquela antiga cidade murada, e a partir daí espraiando, né, aumentando esse território citadino. Então, a peregrinação que em âmbito urbano, ela ganha um circuito um pouco mais circunscrito, se transforma numa procissão. A veneração, né, por conta dessas relíquias, ou por conta de imagens sagradas, atraía a pessoa para perto do templo e também para os cemitérios, para fazer as suas orações para os fiéis falecidos, e o caso da inumação ad sanctus. Na verdade, o nome completo é ad sanctus apud ecclesiam, ad sanctus no interior da igreja, próximo ao santo, apud ecclesiam nas proximidades, ou seja, no adro da igreja, fora da igreja, destinado a famílias não muito prósperas, não muito abastadas e com pouca influência dentro da sociedade colonial. Em relação aos cânones e leis, os cânones sagrados, como eram mais bem compreendidos e abrangentes que
que as leis civis, eles acabavam ocupando espaços e brechas que essas leis portuguesas deixavam, porque eram mais gerais e holísticas. Porque, assim, Portugal, de uma certa maneira, embora houvesse tratados sobre a questão da urbanização e tal, eles bebessem bastante da influência, vamos dizer assim, renascentista naquele momento, não elaborou ou não fez nenhum tipo de lei como os espanhóis, com as leis de Índias, que estabeleciam o local dos prédios sagrados e além do mais, estabeleciam uma noção e uma separação nítida entre o Estado e a Igreja. E aqui, como as leis, os cânones eclesiásticos, eles tinham muito mais aceitação, eram muito mais bem compreendidos que as leis civis, logo, eles passaram a se tornar mais presentes, óbvio, nesse âmbito colonial, resultando, inclusive, nesse desenho peculiar, né, que assume as nossas tramas e cidades fundadas aqui no Brasil. Ou seja, esse pequeno espaço formado por uma série de igrejas, né, que vão acabar, segundo a minha pesquisa, ditando o sentido e direção do crescimento dessa cidade. Já em relação ao território religioso, eu estou dizendo para vocês aí, de uma maneira muito resumida, que é mais ou menos uma área geográfica controlada pela ação de uma instituição ou grupo religioso. E a partir desse controle, a igreja, né, vai exercer a sua territorialidade. E o que eu enxergo como territorialidade? E aí eu vou beber a fonte de um autor chamado Robert Sachs, que ele define a questão da territorialidade como sendo uma ação individual, e aí eu vou completar, né, no sentido de tentar mostrar para vocês a influência do sagrado dentro dessa territorialidade. Então, o Sachs vai descrever o seguinte, ele vai dizer que é justamente essa ação individual, e aí eu completo, realizada por meio da iniciativa de cada devoto ou coletiva, aí eu completo, doravante o trabalho conjunto das instituições eclesiásticas, na tentativa de a Igreja Católica afetar, influenciar, controlar pessoas, essas pessoas podem ser os próprios colonos e também os indígenas, fenômenos, esse fenômeno a gente pode entender aqui nesse nosso âmbito como a própria natureza ao redor, essa natureza que ainda precisava ser domada para que a Igreja pudesse aí, efetivamente construir a sua fábrica, e as relações de poder que se davam dentro desse espaço delimitado, dessa área geográfica que eu estou falando para vocês, que eu vou chamar, mais tarde vocês vão ver num mapa, de primeira malha urbana do Rio de Janeiro ou quadrilátero regular. Tá? E finalizando essa parte, eu estou chamando de fábrica urbano-construtiva esse elemento fundamental que encabeçou, vamos dizer assim, esse processo de urbanização da cidade, né? E aí eu classifico em 4 tipos, para ficar um pouco mais inteligível, pelo menos segundo a minha visão. Eu chamo de fábrica regular, né, um modelo construtivo operacionalizado pelas grandes ordens religiosas católicas, a partir da edificação de seus prédios claustrais, geralmente monastérios e conventos. Eu também estou chamando de fábrica confrarial, que compreende um processo de construção de casas religiosas erguidas sob o comando de ordens terceiras e irmandades leigas, e aqui eu abro esse conceito para trabalhar a fábrica confrarial terciária, que seria quando o construtor for uma ordem religiosa, e a fábrica confrarial fraternária, quando o construtor for uma irmandade religiosa, em cima, terciária, perdão, ordem terceira, fraternária, irmandade religiosa. Isso porque, no meu entendimento, e de alguns autores como Caio César Bosque, Rodrigo Bastos, a gente entende como ordem terceira e irmandade religiosa como sendo confrarias. Tá? Há autores, por exemplo, que discordam dessa afirmação. Dando prosseguimento, eu também estou chamando de fábrica secular, que corresponde ao projeto de construção eclesiástica de iniciativa do próprio clero secular, hoje chamaríamos de clero diocesano, né, vamos dizer assim, talvez a linguagem um pouco mais apropriada. Temos padre na plateia, depois ele pode me corrigir, e agradeço profundamente. E a fábrica devocional. Bom, o que eu estou chamando de fábrica devocional? Na minha opinião, diz respeito ao procedimento edificativo de toda essa
dessa pequena estrutura arquitetônica religiosa, né, um pouco mais simplificada, como as capelas, as ermidas, as edículas, os oratórios, os nichos que eram afixados nos frontispícios de algumas casas e tal, os sacelos, as memórias, os cruzeiros, alguns adornos de algumas fontes, tá? Porque eu também estou chamando esses adornos e essas, vamos dizer assim, essas miudezas, né, que eram colocadas em, hoje, que nós chamaríamos de equipamentos mais civis, né, de uso comum do povo, de catoliquices, mas não num sentido pejorativo, né, num sentido, vamos dizer assim, mais fofo, mais bacana de você ver que até mesmo o que era mais comum recebia esse ingrediente religioso dentro da cidade colonial. Então era comum da gente ver alguns chafarizes adornados com algumas figuras representativas da igreja, né? E para simplificar, para finalizar essa parte, a fábrica devocional, ela também é essa fábrica primeira, né, que ajuda esse fiel a perder um pouco do medo da mesologia, né, desse ambiente que o cerca, poder descer do castelo, fazer sua oração nessas ermidas praeiras, né, como Santa Luzia, como a própria Ermida da Misericórdia no início, e também a Ermida de Nossa Senhora do Ó, a Ermida de Nossa Senhora da Ajuda, que são construções antiquíssimas, que já estavam, alguns autores acreditam que elas já estavam na várzea, muito antes do translado da cidade do sopé do Pão de Açúcar, né, do Morro Caradicão e Pão de Açúcar, para o cimo do Morro do Castelo. Então, nesse aspecto é que eu estou trabalhando, né? Então, ela seria muito mais uma estrutura simplificada, arquitetônico-religiosa, representando um caráter, desculpa a redundância, devocional contemplativo dos seus artífices, muito mais do que um congregacional aglutinador. Então, o que eu estou enxergando aí? Que essa ermidinha, ela era um pouco mais devocional. Claro que, na ausência de uma igreja maior, que a gente vai ver isso a partir da segunda metade do século 17 para frente, essas ermidinhas tinham, sim, um papel congregacional, mas à medida em que essa devoção foi crescendo, as igrejas foram aumentando de tamanho, as pessoas foram migrando para suas proximidades, isso tudo foi se transformando, elas passaram a ter esse caráter um pouco mais devocional, pelo menos essa é a minha visão. E para finalizar, a gente adentra a quarta temática, eu tento mostrar para vocês alguns resultados dessa minha elucubração, né, dessa minha hipótese, desse meu delírio hipotético aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, antes de começar, eu quero mostrar alguns antecedentes históricos de como era a cidade do Rio de Janeiro antes mesmo desse processo de urbanização eclesiástica, tá? Então, aí no mapa, né, que vocês estão vendo, é um mapa antigo da cidade do Rio de Janeiro, que eu destaquei o Morro do Castelo e a cidade em Acrópole que se forma sobre a sua crista, né? Então temos aí o complexo jesuítico formado pela igreja e pelo colégio, temos a sede São Sebastião e nas proximidades desse morro nós temos o que eu chamo de complexo da Misericórdia, formado por igreja, hospital, cemitério e orfanato, e a ermida de Santa Luzia, né, que mais tarde vai hospedar os franciscanos assim que eles chegam ao Rio de Janeiro. O que eu quero que vocês prestem atenção desse modelo é o seguinte, é que trata-se de uma cidade que cresce ao redor do Morro do Castelo, né, um sítio em Acrópole, que à época obedecia a um tipo de urbanismo chamado de urbanismo de colina. Né? Marcos, o que seria esse urbanismo de colina? Trata-se de uma estratégia antiquíssima, né, baseada em uma lógica de fundação de cidades em núcleos, em sítios elevados, alcandorados na proximidade, ou de um porto, e aqui a gente vai verificar, eu esqueci de colocar aqui, mas o porto da cidade ficava mais ou menos aqui, de frente para a antiga ermidinha do Ó, e também perto dos mananciais de água, lembrando que o Rio Carioca era um pouco mais aqui para baixo, né, mais ou menos nas proximidades do que hoje nós temos o Outeiro da Glória. Então, eu quero que vocês entendam mais especificamente essa questão dos pântanos e a cobertura vegetal. Percebam essa parte aqui meio verde, azulada, que era o que cobria a cidade do Rio de Janeiro naquele momento. Aqui nós temos o Morro de São Bento, aqui o Morro da Conceição e aqui o Morro de Santo Antônio. E também duas lagoas importantes, tá? A Lagoa da Pavuna,
e a Lagoa de Santo Antônio. Para vocês terem uma noção, a Lagoa da Pavuna hoje estaria onde se encontra a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, ali na Uruguaiana. Ela ocupava mais ou menos esse espaço. E a Lagoa de Santo Antônio é o nosso Largo da Carioca. É interessante a gente perceber, quando anda pelo centro da cidade, a irregularidade desses terrenos, né? E só puxando um pouco mais para a contemporaneidade, foi justamente os 2 trechos da linha do metrô, acho que é a linha 2, se eu não estiver enganado, ou a linha 1, acho que é a linha 1, né? Não sei, depois vocês me corrigem. É a linha verde, né? Que foi o mais difícil de ser construído, justamente por conta dessa insalubridade, vamos dizer assim, dessa irregularidade de terrenos muito encharcados, né? Então, eu trabalho com a possibilidade da igreja os enxugar. E a gente vai ver isso no próximo slide, tá? O que eu estou chamando de tríplice extravagância do sagrado? Eu estou chamando de tríplice extravagância a possibilidade da igreja executar de forma extraordinária a função de instrumento saneador, polo de atração das massas e vetor de expansão urbana, né? E aqui a gente vai trabalhar em que sentido, né? Eu busco trabalhar essa questão de a igreja atuar fora do âmbito extraordinário, né? Eu busco trazer essa ideia, né? Essa abstração, fora desse âmbito comum, né, que nós dissemos que a instituição, ela teria, né, no caso, eu trabalho com a instituição como sendo, exercendo uma função extraordinária, extravagante, excêntrica, enfim, fora daquilo que ela, teoricamente, estaria habituada a fazer. E eu também estou trabalhando com essa possibilidade, embora a pesquisa eu tenha que concluir para a defesa, ela continua em andamento. Então, se por um acaso eu, ao longo das minhas pesquisas, encontrar que havia indício que ela realmente se dedicava a esse tipo de coisa, esse construto já não vai mais valer. Mas, por enquanto eu ainda não tenho esses documentos, eu estou chamando de uma função extraordinária, né, que ela trabalha, né, que ela executa fora desse âmbito comum, fora do que está estabelecido, isto é, está fora dessa função litúrgica que ela está habituada a fazer, essa função catequética por meio da qual ela chega à colônia, né, para exercer. Com isso, ao implementar essa construção dessa igreja, né, ela exercia simultaneamente uma transformação geomórfica no terreno. Vale a pena lembrar, quero que vocês gravem aquele terreno anterior marcado por uma cidade repleta de cobertura vegetal, de pântanos, de mangues, para um terreno que a gente vai ver posteriormente de um mapa em que os prédios da igreja, o patrimônio santo da igreja, as suas casas, os seus colégios, os seus hospitais, ajudam aí a mudar essa natureza primária do solo e, por consequência, a área do seu entorno. E é por essa razão que a gente trabalha com a hipótese de o sagrado constituir-se dessa tríplice extravagância, né? Ou seja, poder sanear, povoar e aí expandir o espaço urbano. Então, vamos ver rapidamente o que seria cada um deles, né? Bom, quando eu falo em instrumento saneador, eu estou trazendo aqui para vocês uma foto e uma figura ilustrativa que demonstra exatamente o fato de a igreja não se subordinar ao determinismo geológico e passar também a interferir nessa ecologia, né, modificando essas condições biológicas de um solo, vamos dizer assim, novo, né, novo em relação ao que ela estaria, vamos dizer, um pouco desabituada a lidar, né, para nele imprimir uma feição talvez mais europeia, né, uma feição mais habitável, uma feição mais urbana. E como exemplo, eu trouxe aqui uma foto que eu retirei da tese de doutorado da Jandira Neto, que ela trabalhou com a Praça 15. Então, ela pegou as fotos do processo de revitalização, eu não sei dizer se a palavra está correta, depois o Fernando me corrige, do subsolo do convento carmelita, que é aquele que está ali situado ao lado da igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Então, aqui a gente tem um fortim do Carmo, que era um pequeno forte que se colocava à frente da antiga ermidinha, a fim de protegê-la, né, a fim de protegê-la não só da maré, mas também lembrando que a gente está dentro de uma lógica militar de defesa, era a lógica que prevalecia dentro de um entendimento urbanístico português também. É por isso que as cidades são erigidas em cima de um monte, né, essa questão de defesa, de lógica de defesa pela altura.
Então, a gente tem aqui essa figura do forte, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa linha divisória para a esquerda, para a direita de vocês, é uma área de aterramento sobre o pântano, né? E a Jandira vai descrever, assim, essa foto. Ela diz: à direita da foto encontra-se a superfície do que restou da estrutura de pedra e cal do Fortim do Carmo, sobre a qual foram erguidas as paredes do lado direito do bloco 3 do convento dos Carmelitas. Esta estrutura se alonga por toda a extensão do prédio e tem mais de 2,5 metros de espessura, aprofundando-se ao nível freático. A parte exposta e sobre as paredes atinge cerca de 4 metros de largura. Do lado esquerdo da foto, encontra-se a área aterrada sobre o antigo terreno pantanoso. Então, a gente percebe essa função da igreja como instrumento saneador. É ela que vai dar, assim, onde ela se instala, vai promover aqueles primeiros passos dessa área brejosa, de uma área mais natural, de uma área primária, né, do solo carioca, em uma área mais habitável, em uma área mais urbanizada. E aqui eu coloquei uma planta, né, que eu acho que pode facilitar um pouco a visualização, que aqui você encontra a Capela Mor do atual prédio, e aqui as duas edificações anteriores que estão sobre ele. O que eu quero mostrar com essa imagem? Que havia sobreposições de fábricas, tá? Então eu poderia ter uma fábrica devocional, que dá lugar a uma fábrica confrarial, que por sua vez pode dar lugar a uma fábrica secular. E a gente vai ver isso no próximo slide, ou nos próximos slides, perdão, no slide que fala sobre vetor de expansão, tá? A nossa próxima extravagância é justamente a igreja como polo de atração das massas. E a partir desse momento, eu interpreto a fábrica como esse elemento de superação dessa barreira mesológica e do receio do elemento indígena, levando em consideração que havia muitas pelejas, né, entre os primeiros colonos e os naturais da terra, né, os indígenas que aqui se encontravam, e a partir de então, precisou-se superar esse medo, precisou-se entender, precisou-se se lançar sobre esse ecúmeno para a cidade poder se espraiar, porque o castelo era diminuto, né, era circunscrito àquela área alcandorada diminuta, ele não tinha mais como crescer. E naquele tempo a cidade do Rio de Janeiro já dava os seus primeiros passos, né, já a partir da segunda metade do século XVII. Então eu coloquei aí dois autores, um religioso e outra não, que falam sobre essa questão da cidade ser polo de atração. O Dom Mateus Ramalho Rocha, né, um beneditino, ele fala o seguinte: a cidade crescer em direção ao convento, fazendo pressão sobre a área livre dos terrenos dos monges. O que o beneditino quer dizer é o seguinte, é que aquela cidade que crescia em direção ao convento, ela começa a fazer pressão ali no sentido de o próprio beneditino identificar a possibilidade de poder, com aquele terreno que ele havia aforado em Sesmaria, construir suas próprias casas para aluguel. E assim fizeram muitas obras religiosas no Rio de Janeiro, ordens religiosas no Rio de Janeiro. Foi por isso que a Fânia Friedman escreve Donos do Rio em nome do rei, destacando aí os beneditinos como uma grande ordem produtora desse espaço urbano, ao poder, ao mesmo tempo, ser uma grande... vamos dizer assim, detentora do patrimônio fundiário da cidade do Rio de Janeiro e também mobiliário, tá? E ela vai falar o seguinte: a hipótese que pode ser surgida quanto à urbanização refere-se ao processo de ocupação dos vazios urbanos entre as propriedades religiosas, ou seja, esses vazios eram ocupados pelas pessoas, pela nobreza, pelo próprio Estado, que vinha ali se instalar nas proximidades de uma igreja. Eu sempre gosto de contar, porque outro grande concorrente da igreja, né, nessa disputa por esses espaços, é o comércio, né? E a palavra freguês, ela deriva da palavra em latim que era filis ecclesiae, ou filii ecclesiae, ou algo parecido com isso, que quer dizer filhos da igreja. Então o comerciante chamava aquele freguês, que também era pertencente a uma freguesia, para ir à sua loja após as missas, após as celebrações, após as procissões. E a partir daí convencionou-se chamá-lo de freguês. Ô freguês, ou seja, você que está saindo da igreja, vem aqui no meu estabelecimento, vem comprar alguma coisa, vem
prestigiar aqui com as minhas mercadorias. Enfim, é mais ou menos nesse sentido. Então, o comércio também vai buscar a proximidade da igreja. E, por último, porém não menos importante, a gente tem a última função extravagante, que seria de vetor de expansão urbana, né? Nesse sentido, eu vou trabalhar buscando sempre mostrar a orientação que os adros, né, os caminhos que traçavam e firmavam as suas celebrações e procissões, essas, vamos dizer assim, essas características, né, essas especificidades da igreja, o adro como sendo um local pio, e as celebrações como sendo parte desse instrumento imaterial, vamos dizer assim, material e imaterial da igreja, em que vai fazer o quê? Vai abrir novas ruas, vai consolidar uma em detrimento de outras, vai promover o carpimento de algumas estradas e de alguns caminhos, as pessoas vão pintar as suas casas, vão consertar os beirais, as portas, tudo isso para receber aquela procissão. Além do mais, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o calendário litúrgico, no período colonial, era o calendário que ditava esse processo de, vamos dizer, como é que eu posso me explicar? Ditava a vida, né? Dava o sentido, era onde se podia festejar, era onde se podia confraternizar. A igreja, vamos dizer assim, era o grande promotora daquele entretenimento de um período que a gente não tinha, óbvio, né? Como eu posso dizer, não tinha, agora faltou instrumentos, né? Enfim, para que a gente pudesse ter se entreter, né, quando a gente ficasse aí meio enfadonho. Hoje a gente tem, enfim, podemos ir a shopping, à praia, temos Netflix, sem querer fazer propaganda, mas enfim. Então, eu coloquei aqui nesse sentido o Murilo Marx, que seria o principal autor nesse sentido, segundo a minha interpretação, é ele que inicialmente advoga esse papel primordial que a igreja tem dentro do espaço urbano, e ele vai dizer o seguinte: nem sempre ricos, porém nunca ausentes, foram os templos. Toscas capelas logo surgiriam no embrião urbano ou erguidas em zona rural, provocaram a formação do mesmo. Ou seja, a igreja como esse embrião do urbano, né? A capelinha poderia ser tosca, a capela tosca, a ermida nem tão ornada, mas de qualquer maneira ela já fazia aquela transformação, né? O barulho da colônia era um barulho da igreja. Hoje a gente pensa no urbano, a gente pensa em buzina, a gente pensa em máquinas, como é que é o nome daquela, né? Esqueci. Que você vai na terra, faz aquele barulho quando a gente passa, né? Enfim, eu estou com talhadeira na cabeça, mas eu sei que não é. De qualquer maneira, esse barulho da modernidade, né? Naquele tempo, esse barulho era promovido pela igreja, pelos sinos, pelas ladainhas, pelas procissões, pelos cantos gregorianos, pelas as orações, né, feitas pelos padres nas igrejas, enfim. O barulho do urbano era um barulho da igreja, promovido pela igreja. E, ao mesmo tempo, o patrimônio religioso, vai dizer o Murilo, decidiu o nascimento de um sem número de povoações no litoral e nos vastos sertões. O seu aproveitamento, a divisão das terras que o compunham, desenhou de forma paulatina e características esses arraiais. E aqui não só eu vou discutir com vocês, como vou mostrar como a cidade do Rio de Janeiro, segundo a minha visão, se desenvolveu à la católica, vamos assim dizer. Agora eu vou tentar mostrar para vocês um mapa em que eu vou mostrar mais ou menos a cidade do Rio de Janeiro sem os seus aterramentos. É uma cidade, é uma cartografia antiga da cidade, por volta de 1759, e que eu vou mostrar para vocês conforme o número de igrejas que vão, e de prédios religiosos que vão serem construídos nesse espaço que eu estou chamando de quadrilátero regular, e essas ruas que vão se abrindo, né, ao redor dessas igrejas, a ocupação por meio dos foreiros, enfim, a igreja era essa instituição que passa legitimidade para esse fiel. É interessante morar próximo de uma igreja, porque uma ordem, uma irmandade, ela era detentora de muitos, vamos dizer assim, agora estão me faltando as palavras justamente no momento que não pode, vamos dizer assim,
eu vou chamar de benefícios, mas não são benefícios, de equipamentos, melhor dizendo, de equipamentos urbanos, por exemplo, chafarizes, fontes, portos para chegada e saída de mercadorias, enfim, ficavam todos em terrenos onde se tinha uma igreja. Então, morar naquela proximidade, em uma cidade que não tinha tanta comodidade para os seus habitantes, era uma questão interessante, era uma questão atraía essa pessoa que podia fazer a sua moradia ao lado da igreja. Até porque o irmão de uma irmandade, né, ou de uma ordem terceira, um confrade, ele dificilmente moraria longe da sua paróquia, né, até por conta daqueles perigos, né? Se hoje em dia a nossa cidade já mantém essa certa alcunha não tão elogiosa como sendo uma cidade perigosa, naquele tempo também, né? Não no sentido que a gente entende hoje, mas eram outros perigos, eram outros tempos. Mas, de qualquer maneira, era muito louvável morar próximo a essa igreja. Então, nesse sentido de orientar, essa igreja, ela vai abrir novas ruas, ela vai consolidar uma em detrimento das outras. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem, a partir do momento em que uma procissão passa por uma rua e deixa de passar por outra, aquela rua ganha mais prestígio dentro daquela igreja. As instituições estatais, elas vão procurar construir os seus prédios naquelas ruas, e a gente vê isso de uma maneira muito interessante ali na Praça 15 de hoje e no antigo terreiro ao Largo do Carmo, em que os carmelitas atraem para aquela área não só os foreiros, mas uma elite e também o governo, né? Lembrando que a Casa da Câmara e Cadeia, ela desce o castelo e vai ser construída ali nas proximidades do convento carmelita, onde hoje está o Palácio Tiradentes. E também, em seguida, a gente tem a construção do que viria a ser o Paço, né, e também o casarão dos Teles de Menezes, né, com aquele famoso Arco do Teles, enfim, dando toda essa circunferência mais, vamos dizer assim, um pouco quadrada, né? Me desculpem os arquitetos, está me faltando aí vernáculo para tratar de uma maneira melhor, para falar de uma maneira melhor. Bom, finalizando, quero mostrar para vocês aqui a instalação dessas igrejas, lembrando que eu estou falando da chegada ou da constituição de uma irmandade e não da construção do templo, tá? Então, todas as datas que vocês vão ver aí não é da construção do templo em si ou da finalização do templo, e sim da constituição ou da irmandade, ou da ordem terceira, ou da chegada de uma ordem religiosa, tá legal? Na cidade. E não necessariamente elas vão ocupar esse local inicialmente onde eu estou, onde vou mostrar no mapa. Esse mapa está mostrando o local onde elas se encontram já de maneira definitiva, tá? Só para fazer aí uma correção. Então, eu tenho a sede de São Sebastião, que se instala junto com o complexo jesuítico no Morro do Castelo, já a partir de 1567, e as duas igrejinhas mais antigas, localizadas no sopé do morro, que seria a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né, padroeira da Santa Casa da Misericórdia, e também de Santa Luzia, que ficava ali no sopé do morro. E agora também eu vou mostrar as ordens religiosas chegando antes do final do século XVI. Inicialmente os beneditinos, depois os carmelitas e depois os franciscanos. E agora eu vou mostrar para vocês todas as igrejas sessentistas que vão se instalar nesse ecúmeno que depois eu vou mostrar para vocês que se forma ao longo desses 4 morros, né? Então, começando com a igreja de São José da Candelária em 1609, terminando com a igreja de São Francisco da Prainha, ali atrás do Morro da Conceição. Então, vamos lá. Depois da instalação dessas igrejas, eu vou mostrar para vocês que eu já posso dizer que há uma espécie de quadrilátero no qual a cidade é convidada a se jogar, né? Para ela descer o Morro do Castelo já não estava mais dando condições da cidade crescer, ela se joga na várzea e a igreja promove, de uma certa maneira, essa urbanização. Então, a partir daí, eu já tenho os 4 morros da cidade sendo formados, balizados por ordens, e a partir daí eu já posso dizer que existe um quadrilátero dentro do qual essa cidade vai crescer. Então, essas casas claustrais, por isso eu estou chamando de quadrilátero regular, porque ela é balizada por 4 casas claustrais. Eu tenho aqui a jesuítica, eu tenho a beneditina,
eu tenho a franciscana menor capuchinha, vamos dizer assim, e tenho a franciscana menor aqui, tá? Então, a partir daí, eu já posso dizer que eu tenho, segundo a minha visão abstrata, a minha visão hipotética, eu tenho um quadrilátero regular. E a partir daí eu vou mostrar para vocês uma cidade, as igrejas setecentistas, que vão se instalar e completar essa urbanização, tá? Lembrando que aqui os capuchinhos dão lugar ao Palácio Episcopal, porque Portugal entra em contenda com a França, expulsa os capuchinhos franceses do Morro da Conceição, e a partir daí o Palácio Episcopal é construído por... agora vamos esquecer o nome do... Dom Sebastião, não sei. Bom, não vou falar, para não falar besteira, eu prefiro não falar o nome do bispo. Mas, de qualquer maneira, eu termino a minha apresentação mostrando para vocês que, dentro dessa abstração, a igreja tentou, ou, segundo a minha visão, conseguiu, ampliar um pouco desse ecúmeno, desse espaço. Lembrando que eu trabalho com a igreja, mas, claro, não foi só a igreja que fez isso. Eu tento dar um destaque à instituição eclesiástica, porque eu acho que ela não tem esse papel muito bem definido, e eu acho que ela foi importantíssima por meio da sua fábrica nesse intento. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem aí me emprestado o seu ouvido para escutar as minhas abstrações, e espero que possa ter contribuído de alguma maneira. E de mais, gostaria de imensamente agradecer aos organizadores do ciclo, né, internacional de palestras, em especial a figura da professora Márcia Valéria, que me fez o convite, a todos os presentes, alunos, amigos, né, que sempre dão a força e aquele apoio. E se você, de repente, ficou com alguma dúvida e não conseguiu falar comigo durante esse processo aqui, que a gente vai tirar dúvidas daqui a pouco, vocês podem me escrever ou pegar o meu celular. Tá legal? Muito obrigado. Eu vou aqui... Nós que agradecemos. Marcos, foi um painel bastante amplo da cidade do Rio de Janeiro, que a gente sempre pensa nessas ocupações do espaço pela igreja, a gente sempre pensa também que foi tudo muito rápido, né? A gente não dá o tempo, a gente pensa sempre na idade da construção da igreja, mas na verdade é todo um contexto ao redor dessa história, né? Sim.